Olá, queridos e queridas alunas do primeiro ano. Sejam bem-vindos à nossa aula de Biologia. Eu me chamo Mayara Cabral, sou do programa Residência Pedagógica e estou sob a orientação da professora Josinalva Barbosa. Nós vamos iniciar um novo tema, que é o assunto de relações tróficas. Vamos lá? Deixa eu te fazer uma pergunta. De onde vem a energia dos seres vivos? Se você respondeu da alimentação, você acertou. A energia está contida nas ligações químicas dos nutrientes. Essa energia, ela transita constantemente entre os componentes bióticos, ou seja, a energia vai de um ser vivo a outro. Mais à frente, nós veremos que os seres bióticos podem ser classificados de acordo com as relações de alimentação que mantêm entre si. Porém, antes de nós falarmos sobre isso, vamos aprender um conceito muito importante. Cadeia alimentar. Cadeia alimentar é a relação de como matéria e energia é obtida e transferida pelos seres vivos para outros seres vivos. Em uma cadeia alimentar, nós vamos ter produtor, consumidor e decompositor. Na figura 1, nós encontramos alguns desses componentes de uma cadeia alimentar. A cadeia alimentar, ela sempre inicia com um ser autótrofo. Você lembra o que é um ser autótrofo? Vejam nessa imagem, na figura 2. Nós temos seres autótrofos, que são as plantas, e o heterótrofo, que é o coelho. As plantas produzem o seu próprio alimento por meio do processo chamado fotossíntese, ou seja, a planta é autótrofa. O coelho já não consegue fazer isso. Ele busca alimento, que no caso desta imagem é a planta, o alimento do coelho. Então, o coelho é heterótrofo. Você lembra que nós falamos que os seres bióticos podem ser classificados de acordo com as relações de alimentação que mantêm entre si? Essa relação, ela pode ser de produtor, consumidor ou decompositor. Os produtores são os seres autótrofos, o que incluem plantas e algas. Esses organismos captam a energia luminosa ou energia química e produzem compostos orgânicos a partir de substâncias inorgânicas. A maior parte deles realiza fotossíntese e produtores, eles ocupam o primeiro nível trófico. Quando vocês ouvirem falar em nível trófico, nível trófico consiste na posição que o organismo ou ser vivo está na cadeia alimentar. Então, vocês ouviram falar em primeiro nível trófico, segundo nível trófico, terceiro e assim sucessivamente. Os consumidores não são capazes de produzir o seu alimento. Eles podem ser classificados em consumidor primário, consumidor secundário e consumidor terciário. O consumidor primário são organismos herbívoros que se alimentam de produtores, no caso. Eles constituem o segundo nível trófico da cadeia alimentar. O consumidor secundário são organismos carnívoros que se alimentam dos consumidores primários. Eles constituem o terceiro nível trófico. Os consumidores terciários são animais carnívoros que se alimentam de outros carnívoros, ou seja, de consumidores secundários. Na figura 3, nós podemos acompanhar um exemplo de uma cadeia alimentar, onde nós temos consumidor primário, secundário e terciário. Temos aqui um peixe. O peixe ele é um consumidor primário porque ele se alimenta de algas. Aí, logo acima, nós temos uma garça. A garça é um consumidor secundário. Ela é um consumidor secundário porque ela se alimenta de um consumidor primário, que é o peixe. E mais acima, nós temos uma serpente que está classificada como um consumidor terciário. Isso porque se alimenta da garça, que é um consumidor secundário.
Cadeias alimentares longas são raras, mas nós podemos encontrar também consumidores quaternários. Os decompositores são seres vivos como os fungos e bactérias, que decompõem a matéria orgânica dos organismos mortos, obtendo energia e nutrientes. Eles fazem uso também das substâncias contidas nos resíduos e excreções de outros organismos, e são os responsáveis pela reciclagem dos elementos químicos, disponibilizando-os novamente para outros seres vivos utilizarem. Depois que nós aprendemos todos esses conceitos, vamos aplicá-lo nessa cadeia alimentar. Nós temos aqui o produtor, que é a planta, o consumidor primário, que é o gafanhoto, o consumidor secundário, o pássaro, o consumidor terciário, que é o gavião, e os decompositores, que no caso aqui são os cogumelos. A planta, ela serve de alimento para o gafanhoto. O gafanhoto, ele é comido pelo pássaro. O pássaro pelo gavião. Vejam que os decompositores, eles podem aparecer em qualquer instante da cadeia alimentar, pois se a planta morre, eles atuam. Se o gafanhoto, o pássaro ou o gavião vierem a morrer, quem entra em ação são os decompositores. Por isso, eles aparecem em toda a cadeia alimentar. Lembrando uma coisa, níveis tróficos. O produtor consiste no primeiro nível trófico, o consumidor primário, segundo nível trófico, consumidor secundário, terceiro nível trófico, consumidor terciário, o quarto nível trófico, e os decompositores como quinto nível trófico. Muito bem. Até agora, nós falamos sobre cadeia alimentar. Mas um outro conceito importante é esse aqui, teia alimentar, que consiste no entrelaçamento de cadeias alimentares. O mesmo organismo, ele pode participar de diversas cadeias alimentares e em diferentes níveis tróficos. Por exemplo, acompanhe aqui comigo a figura 5. Na figura 5, por exemplo, nós temos uma planta. A planta, ela pode servir de alimento tanto para o gafanhoto como para o coelho e também para o rato. A gente tem também uma serpente. Essa serpente, ela pode utilizar como alimento tanto o rato como o gafanhoto. Quando nós fazemos esta análise, nós percebemos que um organismo ele pode servir de alimento para diversos outros, e isso possibilita esse entrelaçamento de diversas cadeias alimentares. Então, queridos e queridas, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Aconselho vocês a buscarem o material didático de vocês, os livros, pesquisarem em outras fontes, para que vocês possam construir esse conhecimento. Essa foi a referência que nós usamos e nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!